As muitas ligações entre o mundo imaginário de Tolkien e os ensinamentos ocultos não são óbvias para a maioria das pessoas, mas você já percorreu uma longa caminhada para ter ao menos uma pequena noção do mundo que te cerca. Tolkien morreu em 1973 e, embora O Hobbit já tivesse sido lançado, o Silmarillion ainda não havia sido disponibilizado. No entanto, seu filho Christopher Tolkien mais tarde juntou o Silmarillion e este foi lançado em 1977. Tolkien era um professor de inglês e um maravilhoso contador de histórias, sem dúvida, mas há algo mais nisso tudo. Muito antes de você saber que há um mundo ocultista, talvez você já tenha tido a sensação de que partes das histórias de Tolkien eram verdadeiras de alguma forma. Teria a Terra-média existido algum tempo no passado? Quando discutimos a questão das sociedades secretas e dos que se consideram iluminados pela Lux de Lúcifer, é inevitável fazer a comparação com Tolkien. Sauron é, naturalmente, Satanás, Lúcifer, com seu poder oculto, e Gandalf é um membro de uma irmandade chamada o Conselho do Mago, que é uma sociedade secreta em si mesma com rituais mágicos e sabedorias esotéricas. Os hobbits, desse ponto de vista, seriam como homo sapiens ignorantes, embora não sejam tratados como homens no livro, mas que não querem se envolver e não sabem muito sobre o que está acontecendo ao redor e acima deles. No nosso mundo, pessoas ignorantes usadas para, entre aspas, propósitos maiores pelas sociedades secretas são os chamados idiotas úteis, que são usados sem saber que estão sendo usadas. Depois há os orcs, que são associados aos míticos Greys, com suas alegadas bases subterrâneas e más intenções, sendo os Greys híbridos e, portanto, geneticamente manipulados e mestiços, sendo que os orcs foram criados por Melkor, o anjo caído. Interessante também que Tolkien criou um mundo totalmente separado, com túneis sob as montanhas. Muitas sociedades secretas afirmam que a Terra é oca e criaturas estranhas vivem sob a superfície da Terra. É interessante, deste ponto de vista, comparar a luta pelo poder da Terra-média com a luta pelo poder na Terra hoje, com o que você já conheceu de um ponto de vista mágico, porque é exatamente isso que está acontecendo hoje, uma luta oculta pelo poder acima das cabeças das pessoas comuns. Nós somos os ignorantes, as ovelhas, e os magos são os, entre aspas, pastores, mas pastores do ponto de vista do ocultismo, não são de forma alguma cristãos, e estão ansiosos por manter as ovelhas dentro do seu rebanho, para que eles possam se ocupar criando um império para eles governarem. Semelhante a muitos mestres ocultos, Tolkien teve a ideia de sua obra-prima depois que ele foi ferido na Primeira Guerra Mundial. Ele não sabia de onde ele tirou a ideia, apenas veio a ele, conforme foi exposto no livro sueco Sagan om Tolkien, de Norstedts Erik Holmarks, de 1971. Muitos ocultistas tiveram a mesma experiência. Algum estranho poder canalizado através deles lhes trouxe uma alegada iluminação. Além disso, Tolkien era professor em Oxford, que é controlado por pessoas cujas ideias você não compreenderia tão facilmente. Você nunca se perguntou se Tolkien não seria parte da Irmandade em algum grau? Ele conhecia a tecnologia oculta ou é tudo apenas uma coincidência? Ele mesmo disse que usou partes da saga de Beowulf e os antigos mitos islandeses para criar seus próprios épicos, mas isso não explica tudo. Isto nos leva novamente aos primórdios do reinício da história.
Tolkien estava muito ciente das escrituras sumerianas. Se você olhar para o Gênesis em Silmarillion, verá as semelhanças com a antiga Suméria. Eru é, deste sentido, Anu, o rei alienígena da Suméria, e Ainur seria o Anunnaki. Melkor, Satã, é o anjo caído, o professor de Sauron, Lúcifer. Há também outra conexão, um jogo de palavras. Moriá é o nome que é usado por uma ordem oculta, e Tolkien usa a palavra Moria referindo-se ao reino oculto e secreto nos túneis sob as montanhas sombrias. Moriá é também o nome do monte onde ocorreria o sacrifício de Isaac, e lembra o Monte Meru, do qual você já aprendeu. Simbolicamente, o reino de Moriá é o lugar onde os segredos são mantidos, onde o feiticeiro, repito, o feiticeiro Gandalf, caiu nas profundezas junto com o Balrog, morreu e renasceu, saindo ainda mais sábio, mas desta vez vestido de branco em vez de cinza. Branco simbolizando a sabedoria. Saruman escolheu a outra estrada e se juntou à Ordem Negra de Mordor, pois ele acabou cedendo, como no mundo real fazem a maioria dos magos negros. Existem muitas coincidências com as escrituras sumérias. Dr. Ralph C. Wood, professor de inglês na Baylor University e especialista no trabalho de Tolkien, descreveu deuses menores e os espíritos dominantes. Observe que o Deus reinante soa mais como a divindade distante do deísmo do que um Deus que se importa com a humanidade. Estes outros, entre aspas, deuses, são descritos na mitologia nórdica e celta, duas áreas de pesquisa que fascinaram Tolkien. Por isto, o estudo sobre os mitos celtas é importante para compreender a trajetória do mundo. Dr. Ralph C. Wood observa sobre o universo de Tolkien que, abre aspas, no topo está Ilúvatar, o All-Father, correspondendo aproximadamente àquele a quem os cristãos chamam de Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Dele todas as coisas procedem e para ele todas as coisas retornam. Ele é o começo e o fim, aquele que molda todos os eventos para seus propósitos. Ele raramente intervém em sua criação, preferindo trabalhar através de 15 seres subordinados. Manwë, o bom e o puro, está mais preocupado com o ar, o vento, as nuvens e os pássaros que voam. A esposa de Manwë é Varda, a exaltada. Ela fez as estrelas, estabeleceu os cursos do sol e da lua, e põe a estrela da manhã e do entardecer e a Rendil no céu. Assim é conhecida pelos elfos como Elbereth, a estrela rainha, e Giltoniel, estrela Kindler. Ela ouve os gritos dos homens e dos elfos para vir em seu auxílio e socorro. Em seguida vem Melkor, aquele que surge no poder. Ilúvatar deu-lhe maior poder e conhecimento do que qualquer um dos outros Valar. Ele desejava ter o seu próprio poder para criar coisas a partir do nada, para dar-lhes o verdadeiro ser, como o All-Father fazia. Então ele procurou no vazio da chama imperecível, perturbando a música original que Ilúvatar havia criado para manter os salões atemporais em harmonia. Ulmo, Pourer Rainer, é senhor das águas. Ele habita no oceano exterior ou nas águas subterrâneas da Terra-média, governando o movimento de todos os oceanos e rios. Ulmo se preocupa muito com os filhos de Ilúvatar, aconselhando-os por aparições diretas, por sonhos ou pela música das águas. Irmo, mestre do desejo, é o autor de visões e sonhos. Fecha aspas. Assim como os deuses sumérios, os deuses menores de Tolkien eram senhores sobre os elementos.
Ulmo foi o senhor das águas, assim como Enki nas escrituras sumérias. Mas afinal, Tolkien era um ocultista ou um escritor cristão, como muitos cristãos têm proclamado? Os cristãos se dividem em dois campos com relação aos livros de Tolkien. Um campo diz que há ligações alegóricas entre seu mito e a verdade bíblica, enquanto o outro campo aponta os elos ocultos e enfatiza que O Senhor dos Anéis foi escrito para enganar as pessoas e afastá-las de Deus e levá-las ao oculto. Os contos de Tolkien foram publicados pela primeira vez na década de 1950. É interessante notar que Tolkien levou 12 anos para escrever suas histórias e as lançou no 13º ano. John Ronald Reuel Tolkien, nascido em 1892 e falecido em 1973, foi um homem de muitas contradições. Por exemplo, em 1969, ele escreveu uma carta afirmando que, abre aspas, o propósito principal da vida para qualquer um de nós é aumentar, de acordo com a nossa capacidade, o nosso conhecimento de Deus por todos os meios que temos, e ser movido por ele a louvar e agradecer, fecha aspas. No entanto, o foco principal de sua vida pareceu ser sua mítica Terra-média, liderada por um, entre aspas, Deus distante e impessoal, que poderia confundir em vez de esclarecer a natureza do Deus bíblico. Em suas cartas pessoais, das quais muitas estão incluídas em um livro intitulado As Cartas de J.R.R. Tolkien, ele expressou cautela em relação às práticas ocultistas, mas ele equipou sua equipe de heróis míticos à comunhão do Anel com os poderes pagãos que o Deus do cristianismo proíbe. Por exemplo, Gandalf é um feiticeiro, mostrado como lutando pelo bem, porém, ainda assim é um feiticeiro capaz de manejar magias potentes. Para lutar contra as forças das trevas, Gandalf, o cinzento, pode invocar não apenas sua habilidade mágica, mas também seu cajado de poder e a espada élfica Glandring, sendo que o cajado de Gandalf lembra os cajados druidas de Azevinho encimados por um cristal mágico. Veremos mais sobre isto adiante. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tolkien, certa vez, disse a um amigo jesuíta, abre aspas, O Senhor dos Anéis é, naturalmente, uma obra fundamentalmente religiosa e católica. O elemento religioso é absorvido na história e no simbolismo, fecha aspas. As pessoas que defendem Tolkien, dizendo que ele era um fiel católico romano e cristão, deveriam pensar um pouco mais, pois os elementos que atualmente controlam os eventos políticos em segundo plano para criar um governo mundial único e abrir o caminho para um governante universal, evidentemente não mostrarão sua face declaradamente. Há também quem se pergunte se Tolkien era um jesuíta em segredo. Declarando-se católico romano convicto, ele afirmou sua fé no Deus único que criou o universo, porém o Deus mítico de suas histórias parou de criar antes que o trabalho terminasse e depois transformou o resto em um grupo de deuses menores ou subcriadores. Em outras palavras,
Tolkien inventou uma hierarquia de divindades que desafiava as escrituras hebraicas e cristãs em suas advertências sobre a idolatria e feitiçaria. Independentemente de quais fossem as intenções de Tolkien, ao retratar um dos lados como dirigido por um feiticeiro benigno, acarretou que seu épico criou um crescente interesse pelo ocultismo. Hoje temos Dan Brown e o Código da Vinci, que também ajudou a aumentar o interesse pelo ocultismo. Brown diz que ele é neutro sobre se as sociedades secretas são benevolentes ou malignas, mas seus livros os apresentam como misteriosos e como trabalhando para a humanidade. O mesmo acontece com Hollywood em filmes como National Treasure e outros filmes semelhantes, filmes distorcendo propositalmente a realidade do mundo oculto como um contra-ataque contra quem procura a sério compreender o que está ocorrendo. O Código da Vinci fez Dan Brown ganhar dinheiro suficiente para iniciar sua própria religião, se quisesse, além de inspirar vários títulos de não-ficção para buscar a verdade por trás de sua premissa de sociedades secretas. A arte de Da Vinci é a linhagem de Jesus Cristo. Cracking the Da Vinci Code, de Simon Cox, e Cracking the Da Vinci Code, de James Carlow, procuram falhas na conspiração de Brown, além do livro Da Vinci Code Decoded, The Truth Behind, um best-seller número 1 na lista do The New York Times. O próprio livro de Brown foi um best-seller na ficção. Ou seja, magia e engenhosidade fizeram dois campeões de vendas para adultos e crianças. Da mesma forma, depois de vários livros e filmes, o interesse pelos livros de Harry Potter de J.K. Rowling ainda é enorme, mostrando as aventuras de um menino na escola de bruxos. Mesmo que Tolkien fosse mesmo cristão, no mundo dos fatos, o que ocorreu é que seus livros tiveram uma grande influência nas pessoas e abriram caminho para outras formas de ocultismo. Jogos como Dungeons and Dragons foram fortemente influenciados pelo Senhor dos Anéis, de Tolkien. Além disso, seus livros influenciaram inúmeros outros autores a escrever histórias semelhantes, o que aumentou o interesse pelo ocultismo e pela magia por quem não tem a mínima noção do que sejam. De repente, as livrarias estão sobrecarregadas com romances de fantasia e eles vendiam como água no Saara. E as séries estão se voltando quase que 100% para o gênero ocultista. Definitivamente, o mundo está sendo preparado para a revelação de um segredo guardado há milênios, e esta preparação requer uma nova organização mundial. Você já sabe que o mesmo fenômeno ocorre nos filmes através da maior varinha mágica de azevinho do mundo, Hollywood. Mas isto também se repete na indústria da música, tomada pelo ocultismo, por celebridades que escancaradamente expõem o símbolo do olho, do Black Mirror, do controle mental monarca, etc. As indústrias de livros e música decidem a tendência futura e começam a promovê-la em grande escala, e sabem exatamente como atrair as pessoas interessadas. Como em tudo ou mais nas grandes empresas, na política e no setor bancário, as tendências são sempre direcionadas para a criação de uma nova reorganização global, e nem sempre o artista, escritor ou o homem comum está ciente disso, pois quando ele está no meio de um tsunami, a única coisa que conseguirá é ser envolto pela onda caixote. Essas duas mídias, livros e filmes, são excelentes ferramentas para os auto-intitulados iluminados pela Lux, com X, porque sua mensagem atinge milhões de pessoas de uma só vez. Portanto, o gênero fantasia é uma introdução à aceitação do oculto, que deve ser analisada em uma perspectiva mais ampla,
à medida que rapidamente nos dirigimos a um super-estado global e oculto. O grupo de rock ocultista Led Zeppelin também usou o mundo da fantasia de Tolkien em algumas de suas canções, as mais conhecidas e declaradamente abertas sendo provavelmente Rumble On e The Battle of Evermore. Então, novamente, afinal, era Tolkien um cristão, como tantos dizem, ou um escritor ocultista? Décadas atrás, quando bruxaria e a magia estavam escondidos da visão pública, os jovens visionários da Terra-média não tinham lugar na vida real. Mas isso mudou muito. Através de livros, filmes, músicas, covens locais, jogos, a internet e outras fontes disponíveis, os buscadores podem facilmente encontrar tutores e práticas que transformam a fantasia mágica em realidade ocultista na prática. Este fato preocupante torna o nosso mundo hoje radicalmente diferente dos tempos em que Tolkien e seus amigos compartilhavam suas histórias em um círculo fechado uns com os outros. Você não percebe o mundo mudar em velocidade alucinante ao seu redor? Os comportamentos morais mudando do dia para a noite, a ciência se multiplicando pelo fato de não ser mais necessário esconder o conhecimento oculto de onde ela se origina? O próprio Tolkien nega qualquer suposto elo alegórico entre seu mito e as escrituras cristãs. Em A Sociedade dos Anéis, Gandalf cai nas profundezas de Moria e morre, só para reencarnar depois, muito mais sábio, de Gandalf o Cinzento para Gandalf o Branco. A reencarnação, como você já sabe, antes de ser uma ideia divulgada por Allan Kardec, já o foi pelos druidas, e antes deles, por outros mais antigos, numa trilha que, depois do reinício da história, nos levará à Suméria, e antes disto, aos seus fundadores. Tolkien chegou a declarar, como vemos no The Letters of J.R.R. Tolkien, na página 202, que, abre aspas, Gandalf não é, evidentemente, um ser humano, homem ou hobbit. Naturalmente, não há termos modernos precisos para dizer o que ele era. Eu arriscaria dizer que ele era um anjo encarnado, fecha aspas. Bom, um anjo encarnado não se encaixaria na multidão de anjos mencionados nas histórias hebraicas ou cristãs, mas ele poderia se encaixar na hierarquia de devas ou anjos e mestres ascensos do elaborado sistema espiritual chamado Teosofia, também conhecido como sabedoria antiga. Popularizado por Madame Helena Blavatsky, essa mistura esotérica de hinduísmo e ocultismo ocidental recebeu suas doutrinas de mestres ascensos ou guias espirituais como Djwal Khul, que canalizou suas mensagens para a médium Alice Bailey. Aqui estamos novamente com Alice. Você percebe ao andar por este labirinto que acaba retornando sempre ao mesmo lugar? Você acha fantasia supor que tanto Tolkien quanto C.S. Lewis possam ter sido iniciados na Ordem Hermética da Golden Dawn, que é uma sociedade secreta de magia profundamente ocultista? A Golden Dawn está intimamente relacionada com a Sociedade Teosófica de Madame Blavatsky. Com tudo isto dito, não seria o Hobbit e todo o resto da série da Terra-média apenas uma cartilha elementar para a feitiçaria? Mesmo que tal informação não proceda, não é importante o suficiente ao menos olhar atentamente para isto? Bom, tenho por obrigação deixar pistas para você seguir nesta investigação. Procure estudar sobre o The Inklings, que foi um grupo informal de discussão sobre literatura associado à Universidade de Oxford, na Inglaterra. O grupo era formado por uma maioria de acadêmicos da universidade, que incluía J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis, Charles Williams e tantos outros. Charles Williams
amigo pessoal de C.S. Lewis, era abertamente membro da Ordem Hermética da Aurora Dourada. Por acaso podem dois ou mais andarem juntos sem estarem de acordo? O grupo de Inklings reuniu-se entre 1930 e 1949, nas dependências de Lewis no Magdalen College de Oxford. Veremos mais sobre isto adiante. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tolkien, conhecedor que era dos mitos antigos, usou uma alegoria para retratar o mito da Atlântida, o lendário continente que afundou no oceano. No mundo de Tolkien, a equivalência com a Atlântida seria Númenor, a grande ilha a oeste onde viviam os grandes reis de uma linhagem divina. Assim como a Atlântida, Númenor afundou no oceano em uma catástrofe devastadora e os sobreviventes escaparam para a Terra-média, onde se misturaram com humanos comuns. Isto é quase exatamente como a história sobre a Atlântida é contada, e onde você já aprendeu, se seguiu a sequência exata do que foi exposto até aqui, no como os sobreviventes de Sangue Azul escaparam da catástrofe para o Egito e outros lugares no Mediterrâneo. Não por acaso, a ilha afundada de Númenor de Tolkien tem 5 cantos que formam um pentagrama. Quando Tolkien, em uma de suas cartas expostas no livro The Letters of J.R.R. Tolkien, na página 361, trata sobre a Atlântida, ele parece estar falando de um sonho que teve ou uma canalização. Ele escreve, abre aspas, Númenor é minha alteração pessoal do mito e ou tradição da Atlântida e sua acomodação à minha mitologia geral. De todas as imagens míticas e arquetípicas, esta é a mais profundamente sentida em minha imaginação, e por muitos anos eu tive um sonho recorrente da Atlântida, a onda estupenda e inelutável avançando do mar sobre a terra, às vezes escura, às vezes verde e ensolarada. Fecha aspas. Do fato, Tolkien mencionou algo que poderia ser interpretado como canalização, pois no mesmo livro, na página 91, consta em suas palavras que, abre aspas, a coisa parece se escrever quando eu começo. Fecha aspas. Uma coisa é certa. J.R.R. Tolkien era muito fascinado pelo simbolismo oculto e seu épico tem uma abundância disso. Vamos ver um exemplo na imagem ora observada. O simbolismo em questão aparece na porta das cavernas dos Anões de Moria, um portal que inicialmente bloqueia o progresso da Irmandade. Um arco simbólico é suportado por 2 pilares, eles próprios envolvidos pela vegetação neles entrelaçada. O arco traz uma inscrição escrita em uma forma antiga de élfico, dizendo, abre aspas, as portas de Durin, senhor de Moria.
Fale, amigo, e entre, fecha aspas. Desenhados abaixo do arco estão 7 estrelas e uma coroa, e abaixo delas pode ser encontrada uma estrela muito maior, a estrela da casa de Fëanor. E eis que tornamos a nos confrontar com a estrela de 8 pontas, símbolo de Ishtar, Ashera. Este símbolo é muito semelhante ao arco real dos maçons, que também incorpora 7 estrelas no espaço abaixo do arco. Seu arco é composto de 7 casas do zodíaco, cuja posição no céu se liga ao Duat. Como tal, as 7 estrelas não podem denotar o aglomerado estelar das Pleiades em Touro, nem a corona boreal ou coroa do norte. Eles também não são sugestivos de quaisquer estrelas presentes no próprio Duat, especificamente em torno de Sirius ou Órion. A estrela da casa de Fëanor, no entanto, a estrela principal de 8 pontas, pode ser análoga a Sirius se compararmos a porta de Durin com o arco real maçônico. Isso nos dá uma localização muito específica do céu, na qual estão incorporados uma coroa e 7 estrelas. Por razões que se tornarão aparentes em nossa jornada, esse simbolismo pode ser o mesmo que a história tão falada do mito de Nibiru, indicando sua localização no periélio no céu. A porta de entrada para Moriá, no filme, é reproduzida explicitamente no desenho de Tolkien no livro The Lord of the Rings. Seus símbolos têm esta aparência externa alquímica e esotérica. Mas, implicitamente, as 7 estrelas seriam uma referência aos 7 reis anões que receberam os anéis de Sauron, representado pela coroa do rei, que, por sua vez, está acima da estrela da rainha do céu, Ishtar. Você lembra que a estrela caída também simboliza uma cabeça, um crânio. Assim, temos uma estrela cabeça encimada de uma coroa. Para entender este simbolismo em Tolkien, você precisaria ler o Silmarillion, e mesmo que Tolkien se considerasse cristão, suas fontes são pagãs, como o Kalevala, o ciclo do anel do Nibelung, antigo mito celta e germânico, sendo que se efetivamente Tolkien estava canalizado ao escrever o Silmarillion, ele então teria acessado uma espécie de inconsciente coletivo da raça humana, onde muitos desses símbolos arquetípicos estariam profundamente enraizados. De fato, as 7 estrelas podem ser representativas dos 7 anéis dos reis dos anões, mas, ao mesmo tempo, simbolizar as questões astronômicas já tão bem estudadas por você. Mas é preciso reconhecer que há muitas imagens arquetípicas subconscientes em jogo aqui em um sentido junguiano, e a fonte inicial do simbolismo pode ser realmente muito profunda. Afinal, estes filmes fizeram sucessos estrondosos de bilheteria, mexendo com o inconsciente da humanidade. Entretanto, Tolkien era um homem altamente educado e seu conhecimento sobre o simbolismo não é coincidência. Ele sabia sobre o que estava escrevendo e usou tais símbolos para algum propósito oculto ou desconhecido. Para isto, basta você comparar a porta de Durin de Tolkien com o arco real e as imagens alquímicas equivalentes. O arco real é fascinante porque nos dá uma localização particular no céu para esse simbolismo, onde uma estrela cometa, altamente sugestiva do 10º planeta, Nibiru, como sendo ele uma águia coroada no portal de versão alquímica, o rei que retorna das profundezas celestiais, vindo tanto de acima quanto de abaixo. Tolkien também nos dá a coroa entre as 7 estrelas. Esse simbolismo é muito poderoso e a porta de Durin pode, portanto, ser vista como uma das iniciações. Talvez, na visão de um cristão que ingressou na maçonaria,
a coroa poderia ser vista como a de Cristo, mas também poderia ser vista como a coroa da linhagem do dragão. O mesmo simbolismo está implantado no talismã de Orfeu. A mistura de fontes pagãs e crenças cristãs que fez Tolkien é bastante gnóstica, no sentido mais amplo da palavra, e está de acordo com a misteriosa mistura de símbolos que tem aparecido em nossa peregrinação em busca da verdade por trás dos poderes que disputam este mundo. O fato é que Tolkien conscientemente utilizou símbolos de fontes pagãs muito antigas, que são a linguagem simbólica do mistério Babilônia, a Grande, símbolos que foram amplamente erradicados ou alterados e incorporados além do reconhecimento pela crença cristã ortodoxa. Mas responder se Tolkien foi um iniciado, embora tudo me faça pensar que sim, não está em meu alcance. Veremos mais adiante. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Para o reino de Gondor, também há um conjunto de símbolos ocultos implantado por Tolkien. Assim como a árvore branca de Gondor, 7 estrelas também são aparentes nas bandeiras de Gondor. Neste caso, estes não podem denotar os 7 anéis dados aos anões, já que Gondor é um reino dos homens. Mas as coisas se tornam ainda mais intrigantes quando se olha para os símbolos usados na couraça de Aragorn em sua coroação no final do filme O Retorno do Rei. O mesmo símbolo contido no peitoral do rei é o símbolo do sol alado na maçonaria. No peitoral preto de Aragorn estão as mesmas 7 estrelas e símbolo da coroa que é usado na porta de Moriá, que tem as conotações maçônicas que você já viu. É claro que Tolkien era ele mesmo católico romano e, ao que se sabe, não era maçom, mas ele parece ter mergulhado na iconografia do Royal Art Degree. Mas é mais difícil descartar essa coincidência no caso do peitoral de Aragorn. Ele é, afinal, o rei que retorna, intimamente conectando o significado dos símbolos com o arco real. Existem analogias óbvias com um retorno messiânico conectado com imagens celestes. É fácil criar um link significativo para o retorno de um antigo planeta real. Quando você observa este simbolismo no filme, não pode deixar de notar o estilo egípcio. A coroa parece um pouco com um escaravelho, mas também pode representar um disco alado. No topo da coroa você encontra o tridente, símbolo atlantista encontrado em inumeráveis lugares, como por exemplo no US Naval War College, onde estudou o Sr. Thomas P.M. Barnett, que você já conhece pelo estudo do livro O Novo Mapa do Pentágono. A árvore branca de Gondor parece ter um foco central de uma cruz ou crucifixo. Novamente, isso está de acordo com o talismã de Orfeu, com sua figura crucificada abaixo do semicírculo de 7 estrelas e do crescente. A cruz e a árvore podem ser símbolos intercambiáveis,
o que cria um impressionante paralelo entre as imagens usadas por Tolkien e os antigos símbolos esotéricos que você pode associar à Estrela Negra. Tantas conexões bizarras não podem ser feitas para quem não aprendeu o que você já aprendeu até aqui, onde o simbolismo fala por si. É importante falarmos sobre a coroa Rosa Cruz e as 7 estrelas. Talvez alguém que seja efetivamente membro da Rosa Cruz possa contestar esta informação. Mas o que se sabe é que, para ser um membro desta ordem, é necessário se interessar pelos assuntos mais profundos em torno da maçonaria, tendo a disposição de estudá-los. A sociedade foi formada em 1865. Cada uma das cerimônias da primeira ordem cobre um aspecto específico do estudo esotérico e marca um estágio específico no desenvolvimento pessoal do frater. A sociedade encoraja o estudo de todos os aspectos arcanos e esotéricos, mas de um ponto de vista teórico e não prático. O tempo é dedicado à apresentação de artigos e os membros são exortados a escrever e apresentar trabalhos. Estes podem estar em qualquer assunto não maçônico, mas exemplos podem incluir astrologia, astronomia, alquimia, teosofia e especialmente a cabala. O que é muito interessante porque há um sabor quase gnóstico nessa área de estudo maçônico cristã, já que em tese um Rosa Cruz deveria também se declarar um crente cristão. Há certificado Rosa Cruz, onde o símbolo de Nibiru, a estrela incandescente vermelha, o cometa Rei, é elevado acima do Sol, acima do zodíaco e até acima da própria cruz, muito parecido com o talismã de Orfeu. Isso implica na existência de uma presença extrasolar, algo idêntico ao simbolismo de Tolkien. Estudando a magia de Aleister Crowley, é possível fazer a seguinte comparação entre alguns dos personagens do Senhor dos Anéis e do mundo das sociedades secretas. Frodo, por exemplo, seria um aspirante. Gandalf seria o chefe secreto da Ordem de Aleister Crowley, ou seja, ele próprio. Saruman seria um adepto da Golden Dawn, no caso Mathers, que era o grão-mestre da Ordem quando Crowley estava vivo. Sauron seria Choronzon. Aragorn seria o espírito Arwen e seus poderes mágicos do vulcão, o que lembra o Monte Meru, ou o Abismo, e um iniciado na Irmandade Negra. Neste aspecto, é interessante notar que Frodo, o aspirante, após ter completado seu trabalho, foi totalmente aceito pela Irmandade, foi iniciado e permitido deixar sua antiga vida comum de ignorante e se juntar aos Iluminados. Isso foi feito simbolicamente quando Frodo deixou a Terra-média junto com Gandalf e os Elfos, no final de O Retorno do Rei. Bilbo também foi embora. Foi aceito na Ordem depois de ter mostrado que podia superar seu ego e controlar a tentação do Um Anel de poder. Sua batalha final com a tentação do Anel foi em Valfenda, pouco antes de Frodo decidir ir sozinho para Mordor. Nesse ponto, Bilbo passou os requisitos e foi iniciado na Ordem Superior, tornando-se um iluminado. Além disso, a comparação com Gandalf e Saruman também é interessante. Aleister Crowley, nascido em 1875 e falecido em 1947, e S. L. MacGregor Mathers, nascido em 1854 e falecido em 1918, eram amigos a princípio, mas acabaram se tornando inimigos quando Crowley deixou a Golden Dawn e se tornou o chefe da Otto. Mathers nunca o perdoou por trazer alguns dos secretos conhecimentos ao ar livre, e os dois magos iniciaram uma batalha mágica que Crowley, que seria Gandalf, venceu, e então Mathers, Saruman,
acabou como um homem quebrado e eventualmente cedeu mentalmente e fisicamente e então morreu. Por outro lado, ao contrário da informação que foi dada anteriormente, Aragorn poderia ser também um corpo e Arwen um espírito. Arwen era meio elfa e metade humana, o que significa que ela seria iluminada e uma das raças antigas, comparada às raças raiz na teosofia. Quando Aragorn se tornou o rei, ele simbolizou o fim de uma era, a Velha Ordem, e agora tornou-se o primeiro rei da nova era, a Nova Ordem Mundial, o Rei do Homem. Ao se casar com Arwen, ele se tornou cumprido. Ele era da linhagem real iluminada, em linha direta de Isildur, o rei Salomão. Arwen, espírito, pode simbolizar o círculo completo, quando o rei de sangue azul da linhagem dos Iluminado está no trono para governar a humanidade, possuindo conhecimento secreto através de Arwen, o espírito. Outra coisa interessante é o símbolo que Sauron usa, o olho que tudo vê, comparado com o olho que tudo vê da maçonaria, também impresso na nota de $1. E se o olho de Sauron está sobre uma torre, o da maçonaria está sobre uma pirâmide. Este é o tão falado olho de Horus. Bom, a Sociedade de Inklings de Tolkien e C.S. Lewis tem histórias dizendo que esta sociedade era apenas um ponto de encontro amigável para eles, um clube descontraído onde eles costumavam ler seus próprios livros e trabalhos em andamento e discuti-los. Mas um certo senhor Bill Cooper teria palestrado sobre The New Covenant, que sociedades deste tipo não são especificamente sobre Tolkien ou Lewis, mas sobre uma elite oculta e suas crenças. Mas antes de discutirmos isso, vamos olhar os seguintes nomes que os dois autores usaram para seus personagens de livros. Nós já discutimos Tolkien anteriormente, mas devemos olhar para o nome Galgalum, que significa o guia. Compare-o com Gollum no mundo de Tolkien. Ele quem guiou Frodo e Sam para Mordor. C.S. Lewis, por outro lado, que escreveu os livros de Nárnia, outro mundo de fantasias, usou um deus-leão que tem um significado duplo, podendo tanto representar o Messias quanto também um anti-Messias, em que Ishtar vem montada sobre ele. Este deus-leão ele chamou de Aslan, comparado ao Azalan da Irmandade. Walt Disney poderia ser outro exemplo. Há quem diga que ele seria maçom de grau 33 do rito escocês e toda a sua vida ele teria tecido tópicos das escolas de mistérios para a mente das crianças, o que as teria acostumado ao oculto a ser revelado nos dias que viriam. O senhor Walt Disney pode não ter preparado as crianças, e Lewis e Tolkien os adolescentes e os adultos, pois nada se pode afirmar a respeito, mas especular faz parte desta busca. Bill Cooper diz que, abre aspas, Green, então, foi informado, provavelmente com previsão de que os membros dessa faculdade, os gnósticos, haviam se reunido em muitos países, mas estavam unidos pelos ensinamentos de Magna Lucius, cujo coração é a doutrina secreta do unicórnio. Qual é essa doutrina secreta? Existem paralelos bíblicos interessantes com ela. É o relato bíblico de Lúcifer ou de Satanás caindo do céu. O primeiro unicórnio veio envolto em uma nuvem. Por um redemoinho luminoso, ele desceu gentilmente dos céus para os campos infantis da terra, mesmo antes que os incêndios de sua formação se formassem. Assim, o unicórnio possuiria o brilho de uma luz que o poderia dirigir na escuridão e obscuridade. Ele foi chamado de Aslan de Unicórnios, o primeiro nascido deles,
uma criatura terrivelmente forjada e maravilhosa de se ver, portando um chifre de luz espiral que é o sinal de Galgalum, o guia. Poderia ser então que Tolkien usou este nome Gollum, vindo de Galgalum, the Guide? Fecha aspas. Um ser central na trama da série animada inspirada no livro de RPG, que por sua vez tem seu universo inspirado na saga de Tolkien, é o unicórnio Unie, que está sempre atrapalhando os aventureiros e os impedindo de fugir do mundo infernal e surreal em que foram parar na Caverna do Dragão. O próprio nome Unie lembra a unidade do Um Anel. Curiosamente, ex-escravos monarca afirmaram que o epos de Tolkien é usado no controle de suas mentes, em que estes são induzidos a buscar obsessivamente por um anel mágico. O trecho de O Senhor dos Anéis, alegadamente usado para controlar as vítimas mentais, seria, abre aspas, um anel para governá-los todos, um anel para encontrá-los, um anel para trazê-los todos e nas trevas ligá-los, fecha aspas. Neste tema, há um universo de assuntos para lhe trazer, mas não será o foco por hora, pois precisamos passar a outro tema. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.